para a área de comunicação os processos de transformação em curso na América Latina, principalmente a partir do começo desta década, mas que teve como marcos uma série de episódios que mostravam uma mobilização, uma rejeição de setores organizados da sociedade civil contra a prevalência do modelo neoliberal, e que se traduziram em revoltas populares, em greves, em manifestações de rua em países como Equador, como México, como Argentina, como Bolívia, entre outros, que também na atmosfera de organização do pensamento crítico via Fórum Social Mundial, que foi criado mais ou menos nessa época. E nós tivemos nessa década finalmente a chegada das preocupações de transformação na área de comunicação, no bojo desses movimentos sociopolíticos e culturais que buscam construir uma outra visão, né, do processo histórico, do processo de produção simbólica, do processo de organização social. E o livro Batalha da Mídia nasce dessa preocupação de estudar como é que em países com governos mais ou menos progressistas, já que há grande variedade de experiências políticas na América Latina, não há uma unicidade, eu acho até bom que seja assim, há vários experimentos de transformação e de luta emancipatória na América Latina. Então, verificar os reflexos desses movimentos, processos e retomadas das mobilizações, organizações e reivindicações no plano da comunicação, com uma definição pelas políticas públicas de comunicação levadas a efeito por esses governos progressistas. E para isso a pesquisa partiu de uma análise, um levantamento inicialmente dos 7 países que foram focalizados, e depois uma análise comparativa para poder, evidentemente, destacar aquilo que fosse mais significativo, que representasse avanços ou tópicos estruturais, ou conjunturais, ou permanentes. E foi esse o trabalho, quer dizer, fazer uma pesquisa presencial e virtual simultaneamente, levando em consideração que me parece impossível hoje, pelo menos na área que eu trabalho, deixar de utilizar a metodologia de pesquisa virtual, que é uma ferramenta extremamente importante, principalmente no sentido de consultar diferentes bases de dados, diferentes fontes informativas, de lidar com acervos audiovisuais, de atualizar constantemente tudo aquilo que a gente pesquisa, no sentido dinâmico que a pesquisa virtual na internet possibilita. Então, a pesquisa se desenrolou com uma pesquisa de campo mais tradicional em alguns países e uma pesquisa virtual que comportou todos eles, né? Então, havia uma pequena equipe de trabalho com bolsistas que faziam monitoramento dos sites dos principais governos, como o caso do governo do presidente Chaves, que foi o governo mais monitorado, porque é um governo que tem, como eu conto no meu livro, um sistema de comunicação estatal mais desenvolvido da América Latina, e com isso não estou querendo estabelecer uma análise qualitativa desse sistema de comunicação, mas reconheci no livro, na pesquisa, que trata-se do sistema mais pujante em termos de propriedade de meios de produção, como, por exemplo, 4 redes de televisão, como redes de rádio, como uma agência de notícias, uma das principais agências de notícias da América Latina e do terceiro mundo de maneira geral, com uma estrutura de financiamento e fomento a meios alternativos e comunitários, e rádios e televisões comunitárias, como poucos países têm, um entrelaçamento grande com os movimentos comunitários e sociais, principalmente com as áreas de produção e difusão de conhecimentos, informações e saberes. Então, a Venezuela teve um lugar distintivo nisso, por motivos óbvios, mas também procuramos, a equipe que procurou fazer um levantamento simultâneo do que acontecia nesses países. E claro que o chamado eixo da esperança, que o meu amigo, o sociólogo Atílio Borão definiu como eixo da esperança, eu acho que é a mesma, esperança na transformação para a construção de um outro tipo de sociedade, a sociedade socialista, que é uma sociedade de outro tipo, que não é a sociedade capitalista, não é uma sociedade fundamentada no dinheiro, no lucro, na rentabilidade, na opressão, na reificação, e que nesses 3 países nós vivemos governos de transição, não são governos socialistas, mas são governos de transição para o socialismo, para experiências socialistas, com cada vez mais a busca de regimes de economia mista nesses países, e principalmente na Venezuela e no Equador, e
Então, esse eixo da esperança também foi muito focalizado na minha pesquisa, e é claro que ao se estabelecer o processo comparativo, a gente via que o eixo da esperança produz, veicula, luta, interfere, resiste muito mais do que os outros países que não têm governos com essa configuração mais avançada, política mais avançada, né? Mas isso absolutamente não me levou a ignorar experiências importantes que estão acontecendo em Latinoamérica no campo das políticas públicas de comunicação. E são vários os exemplos que eu posso citar de avanços consideráveis, né, que estão em curso, no sentido de controlar, tentar barrar, tentar deter a forte concentração monopólica e oligopólica das áreas de informação e entretenimento na região. Uma tradição, infelizmente, uma tradição histórica de concentração dos meios de comunicação, infelizmente uma tradição de dinastias familiares que controlam os principais meios de comunicação e, infelizmente, uma tradição de sociedade, parceria e cumplicidade com as indústrias norte-americanas e aliadas, no sentido de transformar a América Latina sempre no quintal dos Estados Unidos em termos também de informação e entretenimento. De modo que a pesquisa minha no livro A Batalha da Mídia foi concebida dessa maneira. Podemos falar dos resultados, que eu acho que são, até o presente momento, né, os mais significativos.